Bem-vindos a mais um Panorama de Mercado. Hoje nós vamos falar sobre essa correção da Bolsa, está próxima do fim ou não, qual a minha visão sobre o mercado atualmente. Meu nome é Carolina Vargas, eu sou economista e investidora, especialista na metodologia Wyckoff, uma metodologia de análise preditiva que ensina a rastrear os investidores profissionais utilizando indicadores de volume. Pessoal, nós vamos comentar hoje Ibovespa, BOVA11, Small11, que é o ETF dos Small Caps, dólar, e comentar alguns ativos que soltaram ótimos balanços no terceiro trimestre de 2024. Vamos ao gráfico. Esse é o gráfico do Ibovespa. Eu comentei com vocês que o Ibovespa estava chegando numa região, no POC, que é o ponto de controle, o nível de preço mais negociado, tá? Dessa região analisada aqui. E, para mim, essa região é uma região que os grandes players têm interesse em comprar os ativos, acumular os ativos. Mas a gente precisa entender que é uma região. Percebam aqui, antes de entregar um movimento de alta, o preço chegou a cair bastante esse dia, mas depois entregou um movimento. Isso não mudou o fato de que os grandes players de mercado estavam na ponta o quê? Trabalhando na ponta compradora aqui nessa região, manipulando essa região para compra, tá? E para mim, eles estão fazendo a mesma coisa agora. Mesmo que caia um pouco mais, isso não mudaria a minha visão, ok? Então, é um range, é uma zona de liquidez, é uma região. O que é zona de liquidez? É uma região onde tem liquidez, onde os grandes players profissionais vão buscar o combustível que eles precisam para um novo movimento aí de alta para comprar os ativos, tá? Então, o que é o dinheiro, gente? O dinheiro é o combustível do mercado. Então, é aqui que eles buscam o combustível para um novo movimento ascendente. E aí, quando a gente analisa o Ibovespa Futuro, o Ibovespa Futuro está numa região, na minha visão, no longo prazo, de interesse comprador. Na base aqui, próximo à base da lateralização, tá? Ah, mesmo que caia um pouco mais, gente, não mudaria minha visão não, tá? Essa região, para mim, é uma região de interesse dos grandes players. Eles vão manipular essa região para comprar o mais barato possível, para depois entregar um movimento ascendente. O dólar, eu não vou abrir o gráfico do dólar, que ele é muito pesado, gente, mas o dólar, ele pode subir um pouco mais, voltar lá para próximo dos R$ 6, mas eu acredito que os grandes players de mercado estão fazendo o quê? Distribuindo no dólar, tá? Se preparando para o movimento de queda. E isso, a distribuição, gente, ela pode levar um longo período, pode demorar meses, tá? Mas que eu acredito que eles estão fazendo esse processo de distribuição, eu acredito que estão sim. BOVA11 mostra também aqui o preço trabalhando próximo à zona de liquidez, tá? E onde os grandes players de mercado têm interesse em comprar. E percebam o volume financeiro que foi injetado aqui este dia, acho que 3 dias atrás. Um altíssimo volume financeiro, o mesmo que aconteceu aqui, o preço continuou negociando, depois entregou um movimento ascendente. Quando a gente pega o gráfico no longo prazo, a gente percebe volume financeiro alto, ficou trabalhando um longo período aqui, depois entregou um movimento ascendente. Volume financeiro alto, tá? Então, isso é comum de acontecer. Eles injetam volume no mercado e ficam acumulando e depois o mercado entrega em um movimento ascendente dentro de uma região de interesse comprador. Small 11, o ETF das Small Caps, percebam como esse nível de preço aqui em cima, essa região aqui em cima está segurando o preço há bastante tempo. Quando vocês aprendem a trabalhar com o indicador Volume Profile, vocês vão perceber como ele é importante, porque o preço não passa, gente, do ponto de controle, tá? Ó, altera o ponto de controle, joga para cima, depois altera, joga para baixo e o ponto de controle ainda está aqui em cima. E eles agora começaram a injetar dinheiro nessa região, na base aqui também, para mim, que é uma região de interesse o quê? Comprador dos grandes players de mercado. Percebam a alteração do volume aqui no gráfico, tá? Então, o que eu vejo? O que eu vejo é que o mercado, por exemplo, Small 11 ainda vai continuar, as small caps devem continuar o processo de acumulação aí por mais tempo. Eu vejo que o Ibovespa pode também continuar o processo de acumulação por mais tempo, mas está já num processo de acumulação. Agora eu vou falar sobre empresas que soltaram ótimos balanços. O JBS soltou um ótimo balanço. Vejam que o processo de acumulação já aconteceu nessa região, tá? Aqui, depois aqui, está entregando apenas o efeito. Então, é uma empresa, gente, com um resultado muito sólido e que não vai mais sofrer ataque especulativo, já passou pelo processo de acumulação, tá? Então, eles fizeram esse processo de distribuição aqui,
jogaram o preço para baixo, buscaram essa região aqui de interesse comprador novamente, porque eles estavam interessados no ativo. E aí, gente, agora já está no movimento ascendente. E essa empresa pode sofrer correção? Pode, mas não vai ser uma correção de vendas a descoberto, aí como sofre IRB, como sofre Oi, essas empresas que são mais especulativas, tá? O resultado da empresa já mostra que ela está muito bem estruturada e que deve entregar melhores resultados trimestre a trimestre. Então, o gráfico está mostrando isso para a gente. Já passou pelo processo de acumulação, está no efeito. É uma empresa que os grandes players profissionais já compraram. Se eles estão comprados, a gente entra junto com eles. O ideal seria ter entrado mais próximo a essa região aqui, mas quem acredita na empresa e acredita que o processo de tendência ascendente só está começando, pode também fazer uma nova entrada aqui. O resultado ontem foi muito bom, ela deve já abrir hoje, talvez em movimento aí ascendente. Vamos ver, em alta hoje. Vibra, outra empresa que eu acho muito boa, o resultado muito bom, já passou pelo processo de acumulação. Nós estamos vendo aqui um processo que eu acredito ser uma reacumulação. A gente vê aqui nessa região interesse comprador dos grandes players profissionais, injeção de volume, muita negociação, se preparando também, na minha visão, para o movimento ascendente. Sanepar, todas as empresas do setor de saneamento também já passaram pelo processo de acumulação, estão em efeito, tendência ascendente. Aqui pode ser um processo de reacumulação. Sanepar, Copasa, Sabesp, todas as empresas soltaram ótimos balanços. JBS, Marfrig, nós tivemos Vibra. Vamos falar de Semig. Semig soltou um ótimo balanço ontem. Teve efeito não recorrente? Teve. Mas essa empresa, gente, já aqui teve aquela manipulação que eles fizeram com a notícia da federalização. Eles aproveitaram para a notícia para especular com o ativo, fazer muita gente desistir por uma notícia que nem se concretizou. E aí, vejam o movimento do preço, tá? E aí a gente sabe, pelo indicador de volume financeiro e volume profile, que na verdade isso aqui era simplesmente uma reacumulação para a continuidade do movimento de alta. A gente não cairia aí nessas manipulações de mercado, tá? O Itaú BBA, se não me engano, Itaú BBI, chegou a fazer recomendação de venda em Semig aqui, quando estava nesse processo. Então, a gente precisa ter muita atenção a esses grandes players de mercado. Redditor soltou um ótimo resultado também. E tá, para mim, está no processo de reacumulação nessa região aqui, tá? Já passou pelo processo de acumulação. Não acumulação, está no processo de acumulação ainda, tá? Mas aqui já entregou um movimento de alta, eu não acredito que vai voltar aqui para a base. Acredito que está aqui no processo de reacumulação para fazer mais um movimento de alta. Cirela soltou um resultado muito bom também. Já passou pelo processo de acumulação, entregou um movimento ascendente e parece que eles estão reacumulando para mais um movimento ascendente. Vou mostrar mais duas empresas aqui para vocês. Allos 3. Vou abrir o gráfico, esqueci de abrir. Allos 3, gente, tá num processo para mim de reacumulação também, tá? E vejam que o ponto de controle está aqui em cima, segurando o preço. Eles estão segurando o preço. E agora eles estão injetando volume nessa região aqui. Então, por isso também, quando a gente analisa ativo por ativo, a gente percebe o quê? A gente percebe que já tem atuação dos investidores profissionais um processo de reacumulação, tá? Um processo de segurar o preço para o movimento ascendente. Eles distribuíram aqui, seguraram o preço nessa região, e agora estão injetando volume nessa região, nesse patamar de preço. Então, em breve a gente deve ter alteração de ponto de controle em Allos 3, vamos ver, soltou balanço ontem, como o mercado reage. E altera o ponto de controle e depois entrega o movimento ascendente. Por isso, eu acho que o mercado ainda vai continuar um tempo maior aí nesse processo de acumulação. Mas alguns ativos já estão entregando altas, tá? A gente teve alguns ativos aí entregando movimentos ascendentes, movimentos de alta. Outro ativo que está muito parecido, que eu gostei do balanço, foi Eco Rodovias. Eco Rodovias, gente,
está numa região no longo prazo, no nível de preço, próximo ao nível de preço mais negociado, tá? Quando a gente analisa do ponto de vista micro, essa estrutura aqui, percebam como eles estão fazendo a mesma coisa que fizeram em Allos 3. Olha a injeção de volume nessa região, próximo ao nível de preço de longo prazo mais negociado. Então, acredito que a gente vai precisar ter uma alteração de ponto de controle aqui, o preço continua negociando mais um tempo nessa região e depois entrega um movimento ascendente em Eco-Rodovias, tá? Então, eu acredito que está no processo de acumulação ainda, mas não deve demorar aí a ter alteração desses níveis de preço e para depois entregar um movimento ascendente, talvez mais um mês aí, vamos observar que o mercado está nos preparando. Quando a gente analisa o gráfico de Banco do Brasil, ontem, por exemplo, eles injetaram um altíssimo volume financeiro em Banco do Brasil. Vou abrir aqui para vocês o gráfico também, só para atualizar. Vejam o volume que eles injetaram em Banco do Brasil ontem. Só o volume injetado ontem alterou o ponto de controle, tá? Olha, um dia antes da divulgação do resultado. Então, ontem foi um dia de altíssimo volume financeiro num nível de preço específico, tá, gente? Deixa eu só olhar uma coisa aqui. Indicadores, volume. Tá certinho. Então, ontem, só nesse nível de preço, eles injetaram altíssimo volume financeiro. Isso foi no finalzinho do pregão, principalmente, tá? Nas últimas 2 horas aí de pregão, foi muito volume financeiro injetado. Então, o Banco do Brasil divulgou o resultado. Nós vamos ter aqui, talvez, o ponto de controle alterando para essa região. Vamos ver o que o mercado nos reserva hoje. Vejam que antes da alta da última vez, olha o que foi feito, gente. A gente chama isso de trap, sweep de liquidez, tá? Então, chamar vendedor e depois entrega o movimento ascendente. Pode acontecer isso novamente hoje, tá? O fato de cair um pouco hoje não significaria, não mudaria a minha visão sobre ativo. Então, agora nós vamos para o site Fundamentos. Eu vou falar aqui sobre o balanço de JBS. O JBS entregou aí um lucro de 3,8 bilhões nos últimos 3 meses, receita de 110 bi, uma receita de quase 400 bilhões nos últimos 12 meses, gente, lucro de quase de 7,2 bi, tá? É uma empresa que tem um endividamento mais alto, percebam que essa empresa tem um resultado dela, provavelmente, eu não analisei a fundo o balanço, mas o resultado dessa empresa vem das operações mesmo da empresa, porque ela com certeza vai ter um resultado financeiro negativo devido ao endividamento, mas é uma empresa que está entregando um ótimo resultado, está com 80 bi de valor de mercado, PL baixo, o ROI de 15,6%, tá? Então, imagina se a taxa de juros reduz daqui a um tempo, o potencial que essa empresa tem aí para entregar de resultado, tá? Ela deve estar sendo beneficiada também pelo dólar mais alto, porque é uma empresa exportadora, mas a gente percebe que o resultado dessa empresa está melhorando trimestre após trimestre e, através do gráfico, a gente vê a atuação aí dos players profissionais na ponta comprada, tá? Outra empresa que soltou balanço que eu gosto muito é a CEMIG. Ela teve efeito não recorrente aí no lucro, tá? Então, deu um lucro de 3,2 bi. Mas, gente, esse efeito não recorrente ajuda a melhorar a estrutura de capital da empresa. Ela é uma empresa com baixíssimo endividamento, uma empresa que tem fluxo de caixa previsível, é setor defensivo, os múltiplos estão muito atrativos, PL baixo, o ROI alto. Então, assim, é esse tipo de empresa aqui, o valor de mercado está baixo, ela está negociando mais ou menos 5 vezes lucro, tá? Então, é uma empresa, para mim, na minha visão, que é muito interessante mesmo, já tendo subido bastante, eu acho que ela tem um potencial ainda de valorização no longo prazo muito bom. Empresa de saneamento, Sanepar, imagina o setor de saneamento, o que tem para crescer ainda no Brasil, tá, gente? O valor de mercado 7 bi, ela deu um lucro de 1,4. É uma empresa também que tem uma estrutura de capital, não tem um endividamento muito alto. Enfim, gosto de Copasa, gosto de Sabesp.
Vamos ver Cyrela. Cyrela tem um lucro de 1,4, a empresa está aumentando receita trimestre após trimestre, isso mesmo com taxa de juros mais alta, tá, gente? Baixo endividamento, o ROI está interessante, baixo PL, enfim. Eu gosto muito, tem muita empresa boa, não dá para citar todas aqui, mas eu trouxe alguns exemplos para vocês, para a gente tentar buscar. Já falei de Banco do Brasil também, já falei de outras empresas de setor de financeiro, eu gosto do Banco Inter, Nubank soltou um ótimo resultado. Enfim, gente, tem muita empresa soltando ótimos balanços e a gente precisa focar em montar nossa carteira, principalmente com essas empresas. E aí, quando a gente concilia com a análise técnica, a gente olha o balanço e concilia com a análise técnica e vê a atuação dos investidores profissionais na ponta comprada, a gente tem mais segurança de comprar o ativo também. Porque esses grandes investidores, eles são muito bem informados, muito mais bem informados do que a gente, né? Então, é isso. Eu continuo com minha visão positiva para a bolsa, para muitos ativos da bolsa, e eu continuo rastreando os investidores profissionais porque o mercado ele é dinâmico, a gente nunca sabe o que está acontecendo no mundo, mas eles com certeza sabem e vão saber primeiro que a gente, tá? É isso, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Eu vou trazer diariamente informações importantes e relevantes sobre a bolsa de valores e o mercado financeiro em geral. Lembrando, gente, não se trata de recomendação de compra, nem de venda, nem de manutenção de ativos. Eu trago para vocês informações para ajudá-los na tomada de decisão. Um grande abraço.